Olá, investidores! Começando mais um Radar do Investidor pós Super Quarta, né? Talvez o assunto mais importante do momento seja política monetária. E para falar sobre isso, começar aqui primeiro com as damas, né? Nossa super convidada que está sempre aqui, né, em eventos importantes. Stephanie, obrigado pela presença. Super obrigada, Gerson. Muito bom estar aqui. Sempre depois de uma super quarta, vai ser ótimo. Pô, e para completar a mesa aqui, direto dos Estados Unidos, nosso grande analista Vitor Mello vai falar para a gente também, principalmente como vai se comportar aí o maior mercado acionário do mundo. Fala, Vitão. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Stephanie? Sempre um prazer estar aqui, pessoal. Boa, obrigado. Vamos lá, começar primeiro acho que do mercado internacional, né? Até porque lá onde teve mudança, né, na decisão, e acho que a gente brinca por aí, o Banco Central americano é o maestro do mundo, então por onde ele dita o mercado vai. Então como que você leu, né, essa tomada, né, da queda? A gente teve já um primeiro movimento. Foi como você aguardava, como você esperava? Teve, né, também a parte do comunicado. O que você está vendo para frente aí? Olha, a gente esperava que o comitê fosse indicar realmente 3 cortes ao invés de 2. Era a grande discussão para a reunião de ontem, era se o comitê, não é nem o comitê, né? Os participantes são 19 participantes e tem uma projeção, né, dos 19 participantes, e se a mediana dessa projeção, vamos dizer, da taxa do Fed Funds para o final desse ano, ela ia mostrar 2 ou 3 cortes. O mercado estava dividido, a maioria dos analistas esperava só 2 cortes, a gente esperava 3 cortes, e de fato veio 3 cortes. Se a gente olhar, são 3 cortes, mas é dividido, ou seja, dos 19 membros, 10 membros dos 19, eles querem cortar 3 vezes. Desses 10, apenas um quer cortar mais de uma vez, que é provavelmente o novo participante, que é o Stephen Miron. E aí você tem, portanto, 9 pessoas que querem cortar menos do que 3 vezes. Então você poderia falar, poxa, é 3, mas é muito dividido. O mercado precifica quase que uma chance, na verdade, muito alta do Fed cortar 3 vezes. Faz sentido? E a nossa avaliação é que o Fed, ele é assim, ele é dividido. Então, assim, vira um consenso muito grande entre os participantes em 3, também não achava nem plausível, porque você tem aqueles Fed regionais, os presidentes Fed regionais, tem pessoas que têm avaliações mais, vamos dizer assim, mais duras, enfim, que acham que a inflação vai continuar alta, etc, etc. Então, dado o possível, o plausível, etc., eu acho que o comitê indicou 3 cortes, que é importante, então eu acho que a chance de entregar isso é bastante alta, ou seja, o Fed deve cortar na reunião de outubro e também na reunião de dezembro. E além disso, você comentou do comunicado. O comunicado também foi importante porque eles mostraram ali no parágrafo que fala mais do balanço de riscos, que ninguém esperava uma grande mudança, o risco era para uma mudança realmente mais na linha de cortar mais, e eles confirmaram esse risco, entendeu? Não, então não era o esperado, eles confirmaram, que é basicamente falar o seguinte: eu estou olhando mais os riscos do mercado de trabalho, porque esses riscos subiram, né? O Fed tem um mandato dual, obviamente olha a inflação e olha o desvio, né, do desemprego para o equilíbrio, e ele falou, esse risco do mercado de trabalho fraco subiu, porque a taxa de desemprego subiu, né, o payroll, os últimos payrolls, né, ou seja, a criação de vaga foram mais baixas, as revisões foram para baixo. Então, eu acho que isso, na verdade, mostra a liderança também do Powell, porque mostrar 3 cortes, mudar o statement, é isso que ele queria, tá? Quando você vai para o press conference, que é o que ele fala depois, né, ele fala por 1 hora ali, depois da reunião, ali ele... vamos dizer assim, a mensagem foi menos clara do que essa do statement, né, do comunicado e das projeções. Por quê? Porque aí quando a gente olha como é que ele justificou esses 3 cortes, né, ele teve uma certa, vamos dizer assim, dificuldade de justificar. Por quê? Ele falou o seguinte, olha, se a gente olhar as projeções, na verdade, para o PIB, elas subiram. O PIB desse ano foi revisado para cima, do ano que vem foi revisado para cima. A taxa de desemprego dos 2 anos seguintes também foi revisada para baixo, né? Ou seja, maior crescimento, menor desemprego, e a inflação foi revisada para cima também no ano que vem, 20 vezes. Então, ele quis dizer o seguinte, esse corte de hoje, né, que foi o corte ali da quarta-feira, foi um corte de como se fosse um seguro, tá? Então, querendo dizer assim, gente, eu não estou cortando porque a economia está extremamente fraca, pelo contrário, eu revisei até para cima, mas eu estou vendo um risco do mercado de trabalho que eu não tinha e eu preciso endereçar. Então, é como se o corte fosse...
Menos forte no seguinte sentido, qual que é a chance do Fed entregar um corte maior do que 25 pontos base nas próximas reuniões? Ele quis indicar que é baixo. O tal do hard landing, etc. Acho que essa parte até está correta, né? Se a gente olhar o hard landing que você perguntou, a economia americana vai entrar em recessão, vai desacelerar muito, etc. Parece que não, por alguns motivos, né? O primeiro, assim, a gente viu sim uma desaceleração nesse ano da economia, então a demanda doméstica crescia mais de 3% em 2023 e 2024, agora cresce 1,5%, 2%, tá? Cresceu, na verdade, 1,5% no primeiro semestre. E agora no terceiro tri, provavelmente acelera para um pouco mais de 2%. Então, a gente tem, vamos dizer, uma desaceleração da economia, mas se a gente olhar os últimos dados, eles estão melhores do que os dados anteriores. A gente viu a melhora das vendas no varejo. Se a gente olhar as condições financeiras que a gente sempre comenta, elas continuam estimulativas. Então, assim, esse ano foi um ano em que, se a gente olhar o gasto do governo, que foi um driver do crescimento econômico nos últimos anos, ele desacelerou bem, está rodando a zero, tá? Então, isso tira um pouco da economia. A massa salarial desacelerou também, isso continua sendo um risco, ela desacelerou para quase zero, a massa salarial real, aí nos últimos 3 meses anualizados, se a gente olhar. Então, assim, tem um fundamento de desaceleração. Por outro lado, você também, no primeiro semestre, teve um impacto muito grande de incerteza com relação às tarifas, né? E isso não é que acabou, mas diminuiu muito. Então, a economia tem um período de ajustar para essa nova incerteza, para esse novo aumento de tarifa, etc, etc. Então, me parece que a gente vai estar, para o final do ano e nesse ano que vem, com menos incerteza. O foco da agenda Trump vai ser um foco muito mais em desregulação. A tarifa não vai sumir, a discussão de tarifa não vai sumir, mas ela já tem diminuído muito, né? Sim. A gente vê que hoje anuncia a tarifa, diminui, etc. Você vê que não é algo que impacta já muitos mercados, porque grande parte disso já aconteceu e o impacto está sendo menor também do que o esperado. Se a gente olhar as tarifas, ela deveria estar rodando a 17%, 18%, quando a gente olha a tarifa efetiva, está rodando a 10%. Então, claro que você tem um aumento, mas não é como esperado, porque as economias já se ajustaram também a isso. Aquele risco de cauda que a gente teria uma hiper, né, inflação no mundo por causa das tarifas, que o mundo ia entrar em recessão. Acho que o risco de cauda ali que foi no Liberation Day te comprimiu bem já, né? E vou deixar o Vitor falar. Virou mais um assunto só, né? Sem dúvida. Vou deixar o Vitor falar, até porque se a gente olhar, né, vamos pegar o cenário. É um cenário em que o crescimento não deve ser tão baixo, então risco de recessão, etc., parece baixo. Por outro lado, você mesmo mencionou, a inflação também não é tão alta. Ela é mais baixa do que esperado. A inflação acelerou sim, mas é menos do que esperado. A minha avaliação é que o Fed eventualmente pode revisar para baixo essa inflação nos próximos meses. Então, um cenário que fica para risco não é um cenário razoável, né? Com crescimento bom, inflação relativamente baixa, o Fed vai cortar. A gente pode falar mais do que a gente espera para frente. Eu acho que é uma assimétrica. Eu acho que o mercado está bem precificado para juros, mas a assimetria é uma assimetria baixista, porque se a inflação se provar realmente temporária, a gente vê inflações mais baixas à frente, e o crescimento for bom, não precisa de recessão, mas o crescimento ok, será que a gente não pode ver uns juros mais baixos? Então, acho que é mais assimétrico, mais uma assimetria do que um call de convicção que o Fed vai cortar a mais do que está precificado, mas acho que vai nessa direção. Boa. Vitão, vem para a mesa aqui ajudar a gente, né? Eu sou um leitor assíduo do 20 Prime aí seu, então, vejo o seu target price do S&P lá para 6.900. Como está a sua leitura, principalmente acho, sobre o Fed, que acho que é mais latente a discussão, principalmente, né, até as tecnologias que ancorou a performance das ações aí fora dos últimos anos e pelo livro texto, menos juros também ainda é melhor para esse mercado, mas também queria te pedir uma opinião sobre essa questão tarifária, né, que a gente, aparentemente, as empresas em si nos Estados Unidos têm conseguido passar meio que quase ilesos, né, desse movimento, pelo menos nos earnings parece, né? É isso, Gerson. Acho que vou tentar seguir aqui um pouco na linha dessa última frase, né, do último comentário da Stephanie, né? O ambiente para risco, ele sem dúvida nenhuma, ele parece um pouco melhor agora, parece um pouco mais claro. Você tem um pouco mais de clareza de como as coisas elas vão se desenrolar e ainda com uma simetria que ela, de fato, ela parece mais positiva, né? Eu acho que a projeção de ontem do Fed, né, que a Stephanie citou, de uma economia bastante pujante ainda, ou bastante forte, com algum nível de desaceleração, alguma coisa, mas de fato muito menos do que chegou a se imaginar, é uma leitura, sem dúvida nenhuma, muito positiva, né, Gerson? Porque
justamente quando... E a gente sempre bateu muito nessa tecla, aqui nesse fórum e em outros fóruns também, a gente trata de uma maneira mais importante a atividade econômica do que, de fato, queda ou cortes de juros por parte do regulador. Olhando por esse lado, aí a gente sempre tinha aquela dúvida de que o que vai derivar esse corte de juros, né? Se é uma desaceleração muito forte, porque se for uma desaceleração muito forte, a gente poderia ter um cenário de corte de juros que fosse, e aí obviamente é que eu estou exagerando para fazer o ponto, mas que fosse muito mais parecido com 2001 ou 2007, você corta por conta de uma desaceleração muito grande e obviamente os ativos de risco eles performam mal. Não parece que é isso que vai acontecer, parece que você está em outros cenários, e aí se a gente olhar, por exemplo, os últimos 7 ciclos de corte do Fed, esses 2 foram derivados a partir de uma atividade econômica de fato muito mais fraca, mas em 95, em 98, o próprio recente em 2024, aqui acho que o driver não foi tanto esse, e aí obviamente você acaba tendo um cenário muito bom para risco, porque a atividade econômica ela continua ainda suportando o crescimento, de fato de lucro, crescimento operacional, enquanto a gente tem também os ativos que negociam com uma duration um pouquinho maior, e aí obviamente todo mundo faz conta, né, o preço de tudo, o juro americano acaba impactando tudo, acaba também tendo uma performance melhor. Uma conta aqui que a gente faz e que ela é bem interessante, né? Se você olha o S&P, desde 2005 a 2025, ele subiu perto de 500%, tá? Disso, expansão de múltiplo explica perto de 25% da alta, dividendo explica alguma coisa como 8 a 10%, e expansão de lucro explica o restante, os 65%. E por que eu estou trazendo isso aqui? Justamente para colocar o ponto de que, por mais que o corte de juros ele ajude, e obviamente é bem-vindo aqui, do ponto de vista de ativo de risco, o mais importante é a atividade econômica. E aí quando você formata um ambiente, você tem uma atividade econômica ainda muito bem suportada, com um corte de juros também vindo e com bastante clareza, obviamente que isso para ativo de risco acaba sendo muito benéfico. E aí acho que você até comentou, né, Jess, quando você olha para a temporada de resultados agora já finalizada no segundo trimestre, você teve o segundo maior crescimento de lucro nos últimos 10 trimestres e o maior crescimento de receita também nos últimos 10 trimestres. Então as empresas americanas elas continuam performando muito bem. É bem verdade que é importante ressaltar aqui, né, dado que 40% das receitas do S&P elas vêm de fora, um dólar mais fraco acabou ajudando, então mais ou menos entre 1,5% das receitas aqui, desse crescimento de receitas por conta de um dólar um pouquinho mais fraco, mas teve um crescimento real ainda bastante pertinente, de perto de 2 a 2,5% de receita. Então, operacionalmente as companhias continuam muito bem, obrigado. Macroeconomicamente também continua funcionando, talvez com um background aqui muito colaborativo para ativos de risco. Quando a gente olha para margens das companhias, principalmente das companhias de maior qualidade, né? Acho que é importante fazer essa diferenciação. Se você olha para o Russell 2000, 40% do Russell 2000 ainda não tem lucro, 40% também as dívidas, elas são obviamente aqui pós-fixados, o que no ambiente de queda de juros deveria ajudar, mas falando especificamente da lucratividade passada, acabou caindo um pouquinho mais, de 1%, em contrapartida quando você olha para o S&P 500 ou para o S&P 100, que as empresas são ainda maiores, você teve uma expansão até pertinente de margem. No S&P 500 foi uma expansão de perto de 1,3, 1,4, enquanto no S&P 100, que é basicamente o S&P 100, né, que são as 100 maiores, você teve uma expansão ainda maior, perto de 2% da margem líquida das companhias. Então, enfim, acho que olhando aqui para qualquer canto, a gente tem visto, de fato, um ambiente um pouco mais propício a risco. E aí, linkando com o começo da tua pergunta, né, Gerson, a gente, de fato, reviu nosso target price recentemente, a gente foi para 6.900 pontos, inclusive num cenário em que a gente olhasse com um pouco mais de apetite a risco, a gente poderia ver o S&P negociando perto de 7.300, 7.400 pontos também, não parece algo que é tão difícil de acontecer. Talvez a simetria esteja mais para esse lado do que para o lado de queda. Esse cenário para a gente é algo que também faz bastante sentido quando você olha historicamente o que acontece até um ano posterior dos cortes de juros do Fed. Em média, o S&P ele sobe perto de 8 a 9% posterior
um ano posterior ao primeiro corte de juros de um ciclo de corte, né? Considerando aqui que o Fed parou por um tempo e aí ele voltou agora a cortar esses juros e pensando um ano à frente. Obviamente, alguns setores eles performam melhor. Tecnologia da informação costuma performar melhor, com uma média de 19% em ciclos de corte. Serviços de comunicação também costuma ir muito bem, com uma média de 13% de alta, enquanto energy, que é basicamente petróleo, e materials, que são commodities variadas, costumam ser setores que performam um pouquinho pior em ciclos de cortes, Gerson. Boa, acho que reforça bem aí quanto que a nossa recomendação de alocação internacional segue preservada. E para fechar o global lá, o que você acha que a gente, como a gente infelizmente não pode contar sempre com a sua presença aqui, está lá fora, o que você vai ficar de olho aí, né, até a próxima reunião do Fed, que é bem importante para a gente não deixar de tirar o olho? E um outro ponto, acho que sobre isso ainda, alguns clientes perguntam para mim, né, sobre essa relação um pouco mais atritada entre o Trump e o Banco Central americano, que para quem acompanha o mercado não é novo do Trump, né, já era assim no primeiro mandato, mas como você tem analisado isso? Se isso tem feito algum preço ou ainda mais nós, e o Banco Central americano obviamente segue ali fiel aos seus dados? Eu acho que, bom, primeiro em relação ao que olhar para a próxima reunião do FED, que é no final de outubro, o mais importante eles têm deixado que é o mercado de trabalho. Então, assim, o que vai ser importante? Olhar o payroll que vai sair, né, no dia 3 de outubro, olhar os indicadores ali de vagas abertas. Assim, o mais importante, obviamente, é 3 de outubro. Acho que semana que vem já sai esses dados de vagas abertas, que é o relatório do Jolts. Acho que é isso que vai ser importante, é a inflação. A inflação é mais no sentido, assim, ela não pode ser muito alta, né? Se ela for em linha, um deflator ali do consumo PC Core de 0,30 para baixo, acho que está bem na linha do que o Fed espera. Então, a inflação sendo desse lado e o payroll, ele mantendo essa criação de vagas ali, não precisa ser 30 mil como tem rodado, mas o desemprego ele não pode cair muito, né? O desemprego que está agora é 4,32, vai para 4, é alguma coisa que diminuiria a chance, obviamente, do Fed cortar. Se ficar onde está, acho que o Fed não quer muita modificação, entendeu? Ficar onde está, tudo em linha ele corta, entendeu? A gente não pode ter uma grande surpresa, alguma coisa muito disruptiva, vamos dizer assim, para ele não cortar. Eu vejo mais dessa forma. E lembrando que até a próxima reunião é um só, dados de mercado de trabalho. Aí para a reunião de dezembro, entre outubro e dezembro, vão ser 2, tá? Aí vai ter mais dados. Então, como eu falei, como é um só, ele já deu essa indicação, assim, tem que surpreender bem. Em relação a essa questão da administração Trump com o Fed, acho que é importante a gente ter. Ele já tem uma pessoa lá, que é o Stephen Miron, que ele indicou. O Waller, que é uma pessoa do board, ele também indicou a Michelle Baumann. Então, assim, ele tem algumas pessoas que ele já indicou vamos dizer, na administração passada. Além disso, ele vai ter a mudança de liderança, né? O Powell, o mandato dele termina ali em maio, provavelmente ele sai depois que termina o mandato dele como presidente. Então, eu acho que a história do Trump é que ele vai ter cada vez mais pessoas indicadas, vamos dizer assim, por ele. Eu não acho que isso é algo que, nossa, mudou alguma coisa, de repente o mercado precisa reagir. Eu acho que o mercado não tem reagido. A primeira coisa, eu acho que isso não tem feito muito preço, mas eu acho que isso tudo reforça uma assimetria. Quando a gente olha na política monetária, não tem aquela estratégia mais correta, sabe? Tem várias estratégias para você chegar no mesmo lugar, corta mais rápido, corta menos rápido, depois espera um pouco mais, aí corta. Então, assim, tem tantas estratégias, me parece que a gente está indo para uma estratégia um pouco menos dependente dos dados. De novo, sempre vai ser dependente dos dados. Eu não acho que o Fed vai fazer nenhuma loucura, não acho que a liderança está mudando no sentido de, nossa, a gente vai ter uma política monetária muito pior. Não acho isso, mas eu acho que a assimetria, né, é mais do lado da gente ter uma taxa de juros mais próxima de 2% ou mais próxima de 4%. Vamos pegar assim, no final do ano que vem. Eu acho que a gente deveria estar mais próximo de 2. A gente tem 3, acho que deveria estar mais próximo de 2 do que de 4, por essa assimetria que eu estou falando. Não acho que vai ter nenhuma loucura, mas eu acho que se alguma coisa é no lado de entregar um pouco mais cortes, tá? Mas eu não acho que é uma coisa que o mercado, de novo, está colocando no preço. Pelo contrário, né? O mercado está mais pensando nessa reaceleração da economia e prescando até menos cortes, tá? Entendi.
E, Vitão, nessa linha, explica pra gente um pouco ali como que a 20 Prime está posicionada hoje em setores ali, né? Obviamente não dá para fugir de tecnologia no US, mas eu já vi que tem vários outros setores ali que eu acho que, eu imagino que você já tenha se preparado para esse cenário de menos juros aí, então explica um pouquinho pra gente como você está posicionado. Claro, já a gente continua com aquela cabeça no grande tema que é a inteligência artificial. A gente tem, de fato, estudado bastante o tema e acha que, obviamente, aqui também tudo é interligado e tudo é dependente, mas a gente vê esse tema de inteligência artificial um pouquinho isolado dessas discussões macroeconômicas que acabam tendo um pouco mais de momento aqui. Obviamente, é mais tático aqui. Quando a gente olha a inteligência artificial, a gente vê alguma coisa um pouquinho mais isolada de longo prazo. Acho que a gente poderia dar o exemplo de 2023, até um pouquinho de 2024 também, em que o que carregou o S&P foram essas grandes empresas ligadas a esse tema. Obviamente, se tem um chacoalhão muito grande, essas empresas sofrem, mas a gente também tende a acreditar que, dada a qualidade do balanço, dada a capacidade de geração de caixa, elas deveriam passar por esse momento também, pelo menos outperformando o índice amplo. Então, enfim, quando a gente tenta se posicionar aqui nesse momento, a gente continua ligado a uma tendência que, se a gente pegar um crescimento, a gente continua pegando um crescimento bastante forte. Numa eventual queda, a gente acha que os investidores eles deveriam fluir para a qualidade, e essas empresas são as maiores geradoras de caixa. E ao invés de você gastar 400 bilhões de CAPEX em 4 empresas, você poderia virar um pouquinho a chavinha aqui e decidir reter um pouco mais desse caixa, e aí o que obviamente te ajudaria a passar por um eventual momento de estresse. Então, como grande tese, a gente ainda continua nessas empresas. O que a gente fez, e aí a gente adicionou um pouquinho de risco, talvez vamos chamar assim, na cauda do portfólio, foi por algumas companhias que tendem a eventualmente performar muito bem, dada esse perfil de eventual mais possibilidade de longa duração. Que companhias são essas? Por exemplo, a CoreWeave, é uma companhia que fez um IPO recente, é uma empresa de data center nos Estados Unidos, um pouquinho menor, tem também os múltiplos, eles são um pouquinho mais esticados, negocia ainda os múltiplos que o pessoal costuma usar ainda de receita, com EV, EBIT de perto entre 15 e 16 vezes, o que você pode até entender também que é um pouquinho alto aqui. Ainda não atingiu o break-even, mas a gente acha que o ambiente atual, com um pouco mais de risco, você consegue ter algumas histórias que elas são um pouquinho mais apimentadas dentro desse portfólio. Então, a gente tem adicionado um pouquinho de risco na cauda do portfólio, Gerson. Boa. O Brasil, então, está aqui, acho que ontem, né, tivemos uma decisão aqui do Copom, acho que, como era esperado também, uma manutenção aí da Selic, né, em 15%. O que você leu ali, né? Eu vi que um pouco do comunicado, acho que o mercado também criou um pouco a expectativa de talvez um corte em dezembro, né? Depois, ontem acho que a ata o comunicado foi um pouquinho mais duro. Como está o Copom fez o correto, na sua visão, e para frente como está até o final do ano? Acho que o que foi destacado, vamos dizer assim, no comunicado ontem, é que ele faz sempre a projeção lá no horizonte relevante, que é para o primeiro trimestre de 2027. E se a gente olhar os determinantes dessa projeção, expectativa de inflação corrente, câmbio, PIB, esse tipo de coisa. E aí, quando a gente olha, a expectativa de inflação veio para baixo, né? Então as pessoas revisaram para baixo a expectativa. Quando a gente olha a inflação corrente também veio abaixo, assim, na média, né? Assim, se a gente olhar o Focus, por exemplo, de 2025 ele caiu, o câmbio apreciou. E aí tinha uma expectativa, será que ele vai revisar um pouco o crescimento? Isso pode atingir a atividade? Pode ser. Só que o net de tudo isso seria para uma revisão para baixo da projeção dele de inflação, e ele não revisou, ele manteve a projeção. O que fica assim, uma mensagem de que ele não quer dar nenhuma indicação que ele de fato está pensando num corte. Por outro lado, que o mercado contrate isso à frente. Exatamente. Agora, como o cenário está melhorando, né, para o corte, né, vamos dizer assim, está mais benigno, ou seja, como eu estou falando, as expectativas estão caindo, o câmbio apreciou, a atividade econômica, a gente viu uma fraqueza aí no segundo trimestre que está contaminando também o terceiro trimestre. Então, assim, o ambiente está mais propício para o corte. Só que se o Banco Central precisa sinalizar isso agora, não, até porque
por mais que as expectativas estejam caindo, elas estão desancoradas, elas ainda estão acima da meta. Então, até o Banco Central passando uma mensagem mais dura, de fato, assim, minha avaliação é que nos próximos meses a gente vai continuar vendo uma queda da expectativa. Então, de certa maneira, ele está aumentando a chance de dar certo o cenário do corte, né? Agora, ele vai acontecer em dezembro. Eu acho que ele não precisava nem ter tomado essa decisão hoje, ninguém sabe. Agora, eu acho que o cenário vai evoluir positivamente, tá? Então, assim, eu sempre achei que setembro não era uma decisão em que ele mudaria a comunicação, ou seja, não acho. Novembro, ele pode começar a mudar? Novembro ele pode começar a mudar, porque nosso call é que ele vai cortar em janeiro, tá? Então, assim, ele vai fazer toda a mudança em dezembro, do comunicado, a projeção? Pode ser. Mas talvez novembro, sim, aí começa a virar uma reunião mais viva, que a gente fala. Não para cortar, tá? Não acho que ele vai cortar em novembro. Mas alguma mudança na comunicação, para frente, agora sim, eu acho que começa a ser mais relevante, tá? Quanto mais gradual for a mudança, é melhor, né? Se já começar em novembro. É que tem sempre essa história que você falou. O mercado sempre embarca, vai achar que ele corta. Então, assim, são estratégias, entendeu? Sim. Eu acho que ele vai cortar em dezembro. Vamos ver qual é o tamanho da melhora que ele vai fazer para lá. Porque, até lá, na minha avaliação, se a reunião de novembro fosse hoje, ele deveria reduzir a projeção em mais ou menos uns 30 bases. Ou seja, a projeção está em 3,4, ela deveria ir para 3,1. Já é muito próximo da meta. Então, isso eu acho que vai ajudar. Então, assim, se você me perguntar, ontem foi um pouco mais duro. Será que reduziu um pouco a chance do corte em dezembro? Acho que sim, mas ela não era alta. E eu acho que o cenário que no final vai prevalecer. E o cenário, ele é benigno, na minha avaliação, para corte de juros, né? Olha o externo. Olha onde está o câmbio, a inflação. Acho que os astros estão mais alinhados para esse cenário caminhando. O que pode atrapalhar, né? Só para, obviamente, o câmbio, o cenário externo, o Fed corta menos vezes lá, o dólar fica forte. Então, obviamente, sempre esse é um risco. O outro risco, assim, a atividade ela foi muito fraca, né? De abril a julho ela foi bem fraca, agosto parece estar meio de lado. Será que vai ter alguma reaceleração? Porque teve pagamento de precatórios, tem um consignado. Então, assim, uma outra coisa que poderia atrapalhar é se a gente vir alguma aceleração mais forte dos próximos dados que indiquem que a desaceleração que a gente viu foi meio que temporária. Não é nem temporária, mas que tem outros drivers aí que podem ajudar. Então, esse tipo de coisa poderia realmente reduzir, né, esse risco, né, ou a chance do corte de juros. Mas o base case, né, o cenário básico é que o cenário vai continuar benigno. Ou seja, né, estamos caminhando aí para talvez uma política menos restritiva aí para a renda variável, principalmente, que é o meu mundo lá, apesar da curva já tá, né? A gente olha, a longa já tá lá nos seus 13, né? Então acho que é importante. Mas se a gente olhar, por exemplo, a curva de juros, né, a taxa está em 15, né? O juro real ex-ante, que é aquele que no final é o que importa, que é a taxa um ano à frente, descontado a inflação, a expectativa de inflação, ele está rodando a próximo de 10, já há bastante tempo. Então, assim, os setores sensíveis a juros, eles estão desacelerando. Então, de novo, a simetria. Será que o Copom ele vai reduzir a taxa de juros para esse 13 que está aí? Ou será que ele vai para alguma coisa mais próxima de 11%? Enfim, que 11% a gente já pode avaliar ainda se é neutro ou se não é. Lembra que antes desse ciclo a taxa era 10,5%. Sim. Né? Então, o mercado está precificando que o ciclo vai ser menor, que a taxa de juros vai para um nível menor do que a anterior. Será que faz sentido? Então, eu continuo achando que a maior probabilidade é que ele entregue, obviamente, um ciclo maior, tá? Show. Vitão, do teu lado aí, o que você está de olho, né, até a sua próxima retomada aqui ao nosso podcast? O que você deixa de dica para o investidor ficar de olho no mercado internacional? Não, legal, Gerson. Eu acho que tem algumas coisas legais para compartilhar, né? A primeira delas é que a gente está num ciclo de investimento de inteligência artificial de uma maneira mais direta, né? Esse negócio, existe desde 1950, mas de uma maneira mais direta há basicamente 3 anos, né? 23, 24 e quase o 25 inteiro aqui, né? A gente tem sempre se perguntado muito aonde que a gente está exatamente nesse ciclo. Se os investimentos eles vão ficar nesse patamar, se eles vão diminuir, se eles vão acelerar ainda mais nos anos seguintes. A gente vinha com uma sensação de que os investimentos iam ficar nesse patamar. Quando eu falo nesse patamar, é mais ou menos entre 420 e 430 bilhões de dólares, que é bastante coisa, mas pelo menos para os próximos 5 anos, até 2030. A gente voltou agora
de uma viagem a São Francisco, a gente falou com bastante gente lá e a nossa cabeça mudou um pouco em relação a isso. Basicamente, todas as leituras que a gente faz e que a gente fez agora no passado recente, na semana passada, é que, na verdade, esse investimento ele deve acelerar e acelerar consideravelmente para o próximo ano. Você deve ter alguma coisa próxima a 500 bi de dólar no próximo ano de investimento em data center. Então, obviamente, você tem vários ganhadores aqui, falando da perspectiva micro, mas até mesmo na macroeconômica é um valor bastante relevante aqui também. Então, acho que esse é um primeiro ponto que vale compartilhar. A gente ficou ainda mais otimista com esse tema, a gente já era otimista com essa temática de infraestrutura de inteligência artificial, e depois dessa viagem recente a gente volta, na verdade, achando que o ciclo ele está ainda no momento realmente de início, né? Como a gente já falou aqui algumas outras vezes. Obviamente que sempre olhando e analisando um pouco desse ROI. Mas as leituras que a gente fez, tanto com TSMC, com Broadcom, com a própria NVIDIA, enfim, a gente falou com todas essas empresas agora, outras empresas que às vezes são menos conhecidas ou que a turma nem vê usando muito a inteligência artificial, como o próprio Walmart, que tem usado bastante. O Walmart é o segundo maior empregador dos Estados Unidos, só perde para o governo federal, e eles têm usado bastante a inteligência artificial também. Então, isso tudo, para a gente, é uma primeira sinalização bastante pertinente. A segunda delas, e que eu acho que vale fazer o ponto aqui, é que a gente já tem começado a ver algum retorno sobre esse investimento, o que é bastante importante, né? Porque ninguém investe 400 bilhões de dólares no ano, depois 500 no ano seguinte, porque é bonzinho, é o que quer deixar a infraestrutura de data center para as próximas gerações. Você precisa ter um ROI do projeto que faça sentido, e a gente já tem começado a ver algumas empresas apresentando esse ROI, inclusive avançando em algumas outras temáticas de aplicação de inteligência artificial, principalmente para agentes de AI, agentes de inteligência artificial, que é um tema que a gente também gosta bastante. E aí, terceiro aqui, e saindo um pouquinho desse universo, talvez, de inteligência artificial, que eu acho que é uma mensagem bem importante para deixar aqui, e que a gente fez um relatório recente, a turma já deve ter recebido também, dessa nossa viagem aqui. O terceiro ponto é do mercado de uma maneira mais ampla. Basicamente, para qualquer lugar que a gente olhe no mercado, a gente vê um mercado ainda muito saudável. Ele não cresce tão bem quanto as Magnificent Seven, quanto várias dessas empresas, mas basicamente todas as companhias elas estão ainda bastante saudáveis. A gente não vê focos de fraqueza específica em quase lugar nenhum. Comparando geograficamente, acho que talvez uma das perguntas que eu tenha mais recebido durante todo o ano se a gente não deveria ter mudado para a Europa, dadas as performances, se a gente não deveria estar em alguma outra região geográfica. Tem sido bastante enfático, a gente acha que não, e a explicação é que ela passa por basicamente dois fatores. O primeiro fator é que uma performance da Europa de quase 30%, perto de 17% desse percentual, é dólar. Olhando em moeda local, você tem uma performance de perto de 13%, 14% para a Europa, que é perto do S&P também, obviamente, em moeda, também na sua moeda local, que é o S&P. Mas por que a gente faz essa análise? Justamente para ver de onde está vindo a performance do índice. Quando você olha para o bloco europeu, ela vem majoritariamente de expansão de múltiplo e de moeda. Quando você olha para o S&P, a performance vem de crescimento de lucro operacional. E aí a qualidade da performance ela é muito melhor. Além disso, se você olha o índice europeu contra ele mesmo na média, ele está também consideravelmente acima da sua média histórica. É interessante, né? Porque se você olha o S&P a 22 vezes e o índice europeu a 15, a primeira impressão é de que o índice europeu está barato. Mas o índice europeu também está acima da sua média, inclusive crescendo muito menos. Então, quando você ajusta isso a crescimento, e aí que nada mais é do que uma métrica que a gente chama de PEG, que é preço sobre earnings, sobre growth, o S&P está negociando a perto de 2,1, 2,2 vezes, enquanto o índice europeu 2,4 vezes. Então, geograficamente, a gente ainda prefere os Estados Unidos, principalmente por causa dessa performance operacional. Então, primeiro ponto, a gente acha que a gente ainda está muito no começo do ciclo de AI, tem bastante oportunidade, deve acelerar. Segundo ponto, relacionado à expansão dessa aceleração e a já visibilidade de ROI de alguma parte desses investimentos. E um terceiro ponto, a gente ainda vê um mercado americano forte, preferindo geograficamente versus outras regiões.
Show de bola. E para fechar, no Brasil, o que você quer ficar de olho aí até à frente? A gente tem aí, obviamente, um news flow um pouco mais intenso na parte política, mas tem outras coisas acontecendo. O que você tem monitorado aí? Então, acho que assim, essa parte do Copom, do corte de juros, vai ser muito importante. Então, o que vai determinar, no final, esse timing, se é janeiro, etc., não é? É muito se a inflação ela vai continuar comportada e se essa atividade econômica ela vai acelerar ou não. Vamos dizer, são 2 principais temas, sem contar o externo, o câmbio, etc. Então, eu ficaria de olho nisso, assim, esses dados aí do terceiro trimestre, que já estão fracos, estão indicando aí um terceiro tri de um crescimento de 0,2, mais fraco do que o segundo trimestre. Vai continuar assim? Será que a gente vai ter uma reaceleração em setembro, outubro? Até agosto parece que não. E na inflação um pouco mais do meio. Então eu olharia esses 2 pontos como algo importante para o Copom, para a projeção deles. Obviamente o foco toda semana as expectativas, porque nossa avaliação é que se o câmbio fica em 5,30, tá? O que a gente vai ver, na verdade, é as expectativas, elas podem cair 20 bases. Porque o Focus, né, as projeções foram feitas com câmbio de 5,50. Se o câmbio é 5,30, cai na nossa conta 20 bases. Então, tudo isso alimenta a projeção do Banco Central, tá? Então, é isso que eu vou estar de olho, obviamente, no cenário externo, se o Fed confirma esses cortes. Show. Vitão, obrigado pela parceria aí de sempre, pela aula aí direto dos Estados Unidos. Valeu, obrigado, Gerson. Obrigado, Stefano. Obrigada, Gerson. Sempre um prazer estar com você aqui. Obrigada, Vitor. Agora numa conversa melhor, né? Corte de juros é sempre melhor. Lembra quando você vinha aqui, quando estava em ciclo de alta? Exato. É sempre mais difícil. Então, trocou a música aí, trocou o lado da mesa. Obrigado pela aula de sempre. Obrigada. Super obrigada. Obrigado, pessoal. Mais um Radar do Investidor no ar. Lembra aí de compartilhar, seguir aí com os coleguinhas. Bons investimentos e até a próxima.